O lance é, se nós tivermos o nosso projeto andando bem, o Tarcísio poderia ser um ótimo ministro a serviço da nossa causa. Um ótimo técnico a serviço da nossa causa. Um jornalista muito inteligente, que eu reputo muito inteligente, uma vez falou, Romero Jucá é um cérebro à procura de caráter. E eu repito, o Romero Jucá é brilhante. Rodou muito, e esse é o tema do meu vídeo. Uma entrevista que eu dei na Jovem Pan. E eu falo ali do Tarcísio do Centrão. E é com base nisso que eu quero comentar. Porque essa entrevista, meu amigo Riso, teve consequências, tá? Bom, você sabe disso, porque você tá no grupo, eu mandei no grupo quem me ligou, né? E, enfim, né? Queria mostrar, pode ser? Vamos lá. Você solicitou que é ficar livre de slogans e discurso vazio. O Centrão quer organizar uma candidatura, do ponto de vista político, junto ao Tarcísio, para vencer as eleições de maneira quase única no primeiro turno. Esse é o desenho que eles estão tentando montar, que inclusive envolve essa federação da União Brasil, do Progressistas, para tentar fazer o vice. O nosso objetivo é desorganizar esse arranjo. E essa é a provocação. O Centrão se organiza, a gente quer desorganizar. E em qual sentido? Ora, a direita brasileira, a direita a qual nós fazemos parte, somos fundantes, ela surgiu combatendo a corrupção. Ela surgiu negando esse Centrão. Ela surgiu justamente no enfrentamento a Valdemar da Costa Neto e essas figuras que hoje se juntaram, determinaram o que é o nosso campo político, submeteram uma figura que eu julgo corrupta, que é o senhor Jair Bolsonaro, a um boneco. E esse boneco Jair Bolsonaro que opera em nome deles e está permitindo uma coisa muito única, que é o Centrão chegar ao poder, usando um candidato de consenso ali entre Centrão e direita, que seria o Tarcísio. E a gente quer justamente não jogar esse jogo, a gente quer traçar uma risca de giz nesse jogo, Dora. O nosso objetivo, como nós somos um grupo que conversa muito com as gerações Millennial e Z, nosso objetivo é fazer uma espécie de ruptura agora entre duas gerações. Essas gerações mais antigas que ainda vê o Bolsonaro e o bolsonarismo como uma solução, e as gerações mais novas que não entendem mais isso como solução. Até porque a conta que está sendo herdada, a conta da Previdência, a conta do Estado ineficiente, a conta do Brasil que ficou caro antes de ficar rico, está sendo paga justamente para essas gerações. E o que a gente está fazendo agora, nessa proposta para 26, é uma conclamação geracional. Ora, se nós vamos arcar com o prejuízo dos erros da direita e da esquerda e do Centrão, chegou a hora da gente ter voz na mesa para poder dizer o que nós queremos fazer. E é aqui que a gente começa provocando nesse jogo para 26. Muito obrigado, Riso. É o seguinte, eu falei isso e eu avisei, eu pintei o desenho. Olha, o União Brasil e o Progressistas, eles fizeram uma federação chamada PEPUNI, com qual objetivo? Para aumentar o cacife deles agora nas eleições de 26. Eles aumentam o cacife e aí eles participam com um poder maior, exigindo cargos e posições maiores e governos estaduais. Vocês entenderam? A partir do momento que eu faço uma federação que tem mais de 100 deputados federais, essa federação, ela é hoje, né, pelo menos 20% do Congresso, da Câmara dos Deputados, certo? Então ela é mais de 20%, ela é coisa de 20% da Câmara dos Deputados. Essa federação tem um poder relativo na hora das composições das chapas que é desproporcional. Então eles falam, eu não lanço presidente, o PL, eu faço o seu vice, mas em troca eu quero aquele governo ali, tá? Eu quero isso aqui. Aumenta. Então, os arranjos estão acontecendo porque o Centrão, desde aquela famosa reforma partidária que institui a cláusula de desempenho, a famosa cláusula de barreira, o Centrão vem aumentando muito o poder, mas muito. É desproporcional o poder sendo acumulado pelo Centrão. E os partidos dito ideológicos que haviam à época, que quando houve aquilo que tínhamos o PT. E vamos ser bem honestos, tá? O PSDB, como um partido representante de uma elite social-democrata, que foi se tornando cada vez mais centrão, eles não tiveram força, eles tiveram um entendimento burro do processo, de que o Centrão não acumularia poder. O Centrão acumulou poder nesse processo, e muito poder. Ou seja, o que era arcaico, que seria substituído pela internet, ganhou força. A compra de voto voltou com uma energia incomparável nas eleições de 2024. Então o Centrão voltou, o Centrão tá no game, e o Centrão quer chegar ao Palácio do Planalto. Quem é o candidato do Centrão? Senhor Rafael Almeida Riso. Tarcísio Gomes de Freitas. E eu tô falando isso, e eu tô pregando isso já há tempos. Quem acompanha a live sabe que eu tô falando isso, tô dando toque nisso. Só que eu, né, vocês acompanham porque vocês confiam no que eu digo, não confiam no que o nosso time diz. Só que a política falou, mano, nem sei quem são esses loucos de amarelo aí. Quem são esses malucos aí? Ninguém dá uma bola. Porque a gente é um nicho, a gente era uma bolha na internet. Eles ouvem o Kim, que é deputado federal, vão ouvir o Guto, que é deputado estadual. Agora não mais. Aí o que aconteceu? Eu recebi um corte, e nem é um corte tipo de alguém que fez um post desse link. Uma pessoa simplesmente pegou e filmou a tela do YouTube da Jovem Pan e me mandou um corte desse trecho meu da entrevista. Eu não vou citar quem. Se ele não for um dirigente partidário, ele fala em nome de um dirigente partidário, pra ser honesto. De um desses partidos grandes. Perguntando assim, calma garoto. Tá indo com muita sede ao pote, não é assim que o jogo funciona. Vamos sentar pra conversar porque tem espaço pra todo mundo. Como é?
explicando, aí eu, né, telefone, né, não vou falar, não vou ser indelicado de forma alguma, até porque a pessoa é muito simpática, e essas pessoas são todas muito simpáticas, e eu não vou ficar, nesse instante da vida, tá, me queimando nesses contatos. Dito isso, e eu não revelo conversas privadas, não vou entrar em detalhes, mas tudo aquilo que eu já falava, que eu sabia que acontecia com outros partidos, né, ou seja, tá tendo uma compra de partidos menores, para que esses partidos menores não lancem candidatos, para que você tenha meio que uma candidatura única do Tarcísio, dessa vez aconteceu comigo, galera. Então, assim, Riso, o partido nem formalmente está pronto, ele não está pronto formalmente. O partido, né, atingiu as assinaturas e em 48 horas nós já tivemos a nossa primeira tentativa de cooptação para 2026, Riso. Queria parabenizar todo mundo. Cara, parabéns, galera. Então, tivemos isso e eu achei deveras curioso, né? Lógico, ninguém me propôs nada bizarro. Tô propondo assim, vamos somar, vem participar, vocês falam uma molecada boa, pô, vocês têm uma energia diferente. É um negócio bacana, um papo bom, tá? Um papo bom, papo republicano, pra colocar aí. Mas é um papo republicano que denota, tá? Uma estratégia. E a estratégia, que é aquela que a gente já via falando bastante tempo, é uma estratégia de cooptar e eliminar qualquer possibilidade diferente através da sedução, não através da ameaça, através da sedução, de modo a criar as condições ideais para uma candidatura. E qual candidatura? A candidatura do Tarcísio. E por que, Riso? Por que a candidatura do Tarcísio precisa funcionar assim? O Tarcísio tem uma reeleição certa no governo de São Paulo. E ele falou isso para todos os interlocutores. Eu não vou largar a mão de uma eleição certa, que é o meu foco, por uma eleição incerta. Eu só largo o certo pelo certo. Eu só largo o certo pelo certo. E ele tá certo nisso. Não tem nada de errado na análise dele. Ele não vai pra uma eleição arriscada pra presidente da República, sabendo que ele pode se manter governador aqui. Então, as condições para ele ser candidato a presidente todos os partidos importantes se juntarem a ele, e eles querem. Não ter nenhuma candidatura no campo dele que eu assuste, e vamos explicar, a candidatura do Marçal assustou demais o Tarcísio. A candidatura do Marçal assustou muito ele. E todo mundo, porque foi um negócio assim, meio disruptivo ali, e o Nunes, que era um candidato convencional, que era... O Nunes foi para o Tarcísio, que o Tarcísio foi para o Bolsonaro, entendeu? O Nunes era o candidato convencional endossado por um direitista mais popular, tal qual o Tarcísio foi o candidato convencional endossado por um direitista mais popular. E nessa lógica, ele percebeu que, calma, isso aqui não é uma regra universal, essa regra pode ser quebrada. E o Marçal, meus amigos, só não foi ao segundo turno por causa daquela carta, senão ele iria ao segundo turno. Então, naturalmente, o Tarcísio não vai querer, né, concorrer num quadro, num cenário em que isso pode acontecer. Os partidos do Centrão têm um game que é assim, não importa governo, eu tô dentro. Se há governo, sou base. Se há governo, sou base. Essa é a lógica do Centrão. E é uma lógica que soa, vocês estão entendendo aqui, muito, muito bacana, porque eles nunca perdem. Mas não é assim que funciona. Lógico que você pode ganhar mais, né? Ali não é um jogo sobre perder, é sobre ganhar mais. Ou seja, é sobre aumento de espaços relativos, ainda que em termos absolutos eles tenham muitas coisas. Vocês entenderam? Digite vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Tipo, todo mundo tá ganhando muito sendo centrão. A estratégia centrônica é meio que a estratégia antifrágil da política brasileira. Então você meio que tá sempre ganhando nessa estratégia. Tá sempre ganhando. A questão é se você pode ganhar mais ou não. Isso aumenta o seu espaço relativo junto a outros partidos do centrão. Então, para os partidos do centrão não ficarem naquela posição do bandido estacionário aguardando a melhor candidatura, tá? E toparem correr o risco de escolher rápido eles querem escolher de fato uma que vai ganhar. Então, o interesse dominante de uma candidatura Tarcísio, oriunda do próprio Tarcísio, que não quer correr risco, é comungado pelo Centrão. Então, o que aconteceu com o Centrão? O Centrão falou, e se todo mundo embarcar na mesma candidatura? E se todo mundo embarcar nessa candidatura? E aí, juntaram PSD, do Kassab, PEPUNI, que é União Brasil e PP, MDBREP, que é MDB e Republicanos, e PL. Isso de start. Se o Riso pegar, dar uma olhada lá, número de partidos, quantidade de deputados que esses partidos têm, num chute baixo, isso aí dá... Porra, se não der 300 deputados, vai dar próximo, tá? Se não der 300, vai dar próximo. Acho que dá uns 300 deputados. Só o PL vai dar uns 100. MDBREP vai dar uns quase 100. Não, pelo amor de Deus, de PSD, dá mais de 300 deputados. Tranquilamente. Cara, eles iriam com um tempo infinito de televisão. Eles iriam com base partidária e governadores. Eles iriam com uma estrutura... o Novo iria junto com soma aqui. Se somariam um aqui, outro ali, você vai com uma estrutura, vamos dizer, invejável. E aí todo mundo já vai com seus ministérios acomodados, com seus governos estaduais acomodados. E a gente passaria a viver o que
esses caras estão imaginando ser a Pax Centrônica. É esse o nome que eu vou dar. É a Pax Centrônica, que é uma pacificação geral dos conflitos da República através da acomodação do centrão no legislativo e no executivo, com a anuência do judiciário, porque essa candidatura seria a candidatura do próprio Alexandre, é a candidatura do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes. Essa seria uma candidatura de consenso em que eles andariam com várias coisas ali. E seria um governo moderadamente reformista, que iria, através de uma melhora na gestão e da criação de uma maioria na Câmara dos Deputados e no Senado, iria endereçar alguns temas, e assim imaginam todos eles, o Judiciário, o Legislativo e estando no Executivo, viver essa festa chamada Brasil por mais alguns anos. Essa é a estrovenga que vai superar o pacto anterior, que é muito similar. Você fala, como similar? Ora, vamos lá. O PT concorreu numa aliança dos antigos partidos de elite brasileiros. Se a gente for olhar direitinho, o PMDB, e a elite do PSDB e a turma do Judiciário se juntam com o PT, se juntam com a elite financeira. E boa parte dos partidos que estavam com o Bolsonaro, no Nordeste, eles já estavam com o Lula. O PP já estava com o Lula no Nordeste, o PSD já estava com o Lula. O PSD, nem sei se já estava na campanha com o próprio Lula, teria que me lembrar agora. O PSB também estava, o PSB faz o vice com o Geraldo Alckmin. Então, qual era o pacto ali? Ganha essa turma com o Lula, Judiciário olhando de maneira favorável. Depois o Centrão vem todo com o Lula, monta uma grande base, monta um blocão de base, e aí eles pacificam o Brasil. Este era exatamente o plano da campanha do Lula, Rafa Almeida Rizzo. Entendeu? Sim. O Lula foi este consenso. E logo, se essa mesma fórmula foi adotada com o Lula e será adotada agora com o Tarcísio, o que eu quero dizer aqui? Que o arquiteto disso não é nem Lula, nem o Tarcísio / Bolsonaro. O arquiteto disso é o Judiciário e a elite política brasileira. O arquiteto político disso é o Judiciário e a elite política brasileira. E qual é a imaginação do Judiciário e da elite política brasileira, meus amigos? Eu vou falar qual é. Eu te mandei um link agora, Rizzo. Bota no ar o link. Essa é a imaginação deles e é isso que esses caras vão legar pra você. Veja só esse post. Nada, absolutamente nada no Brasil cresce mais rápido que salário de juiz. Entre 2023 e 2024, a despesa com super salários do Judiciário aumentou em quase 50% e chegou a 10,5 bi. O orçamento somado dos Ministérios da Cultura e Meio Ambiente é de 8,1 bi. Houve uma variação de gastos com esses salários altos do Judiciário, tá? De 49,34% entre os anos de 2023 e 2024. Tem uma coisa que o Centrão aprendeu, Rafael Almeida Rizzo, com o Judiciário, é que é muito bom, é muito gostoso roubar dentro da lei. Quando você dá o nome de auxílios, né, os penduricalhos que o Judiciário tem para salários ilegais que eles recebem, você legalizou ali um roubo, certo? Quando você pega, Rafa Almeida Rizzo, e tira, né, você acaba com o financiamento privado de campanha e você cria não apenas um fundo eleitoral, mas você cria, que é onde corre as contas por dentro, mas você cria a emenda do orçamento secreto, que praticamente legaliza o sistema de desvio de dinheiro e compra de voto no Brasil. Você faz a mesma coisa com o Centrão, como se o Centrão aprendesse que o Judiciário, meu amigo, para não precisar roubar, é só mudar o tipo. Não é roubo isso aqui é outra coisa, aqui não é nem crime. É só rearranjar. Você rearranja. Tô falando tudo isso, galera, e vou linkar com a minha ligação, que o que vocês chamam de sistema, e a gente tá vivendo, a gente vai viver as dores, os desafios disso com vocês. O que vocês chamam de sistema, ele atua aqui no nosso dia a dia. Veja, vocês me acompanham, vocês estavam conosco lá na festa que a gente tomou cerveja agora com a montagem do partido, ou no congresso que a gente fez em Curitiba. Aliás, esse fim de semana estaremos em Santa Catarina, tem congresso em Floripa, eu quero estar com todos vocês. E, cara, aqui ó, é 1 grau de separação. O Renan, cara do Centrão, você. O cara já veio aqui, ó, veja só, vamos acomodar. Vamos acomodar. E não é acomodar no ódio, não é acomodar na dor, é acomodar no amor. Vocês eventualmente podem participar da construção, vocês têm muita coisa a agregar. Coisa que eu ouvi, o PT ainda é forte no público até 20, 30 anos de idade. Vocês são bons, vocês podem fazer um enfrentamento. Vamos sentar pra conversar. Interessante. Entendeu, Rafael Almeida? Opa! Os caras, Renan, esperem terminar o partido. Eu não tô brigando com ninguém. Eu tô nem expondo, porque tô aqui falando em termos gerais de uma conversa que a gente teve. Em termos gerais. A pergunta que eu quero colocar, porque eu já estou há alguns dias denunciando isso, falando assim, galera, é bom vocês se prepararem, porque vocês receberão algum tipo de pressão pra coadunar com o Tarcísio. E o Tarcísio não é o Bolsonaro, ele é um sujeito no trato, eu o conheço melhor, é um sujeito que foi formado no IME, tem uma das notas mais altas na MAN,
é um sujeito, é um dos raros sujeitos de QI alto na direita. Do ponto de vista da inteligência bruta, da capacidade de processamento de dados, é um homem que destoa da política brasileira meio que de longe. Sim, é um homem bem inteligente. Mas inteligência bruta não significa liderança, não significa força, não significa propósito, não significa imaginação, não significa visão. O Tarcísio é um homem que faz pontes, ele não é um arquiteto. Se você for construir uma casa, você vai ver primeiro um projeto arquitetônico com o arquiteto e você vai imaginar a casa. E aí você vai chamar engenheiros para construir a casa. O Tarcísio é um dos engenheiros que vai lá e vai, né, executar aquele projeto. Ele não vai imaginar. Portanto, o Tarcísio, como ele nunca imaginou nada, ele primeiro viveu a imaginação do Exército, depois ele viveu a imaginação do Valdemar da Costa Neto, que era o grande aliado dele, viveu a imaginação da Dilma, viveu depois a imaginação do Temer, viveu depois a imaginação do Bolsonaro. Ele sempre viveu a imaginação alheia e agora ele vive a imaginação desse pacto do Centrão. Ele é um homem que coloca a integridade, que eu acho que ele é íntegro. Não acho que o governo dele seja lá, enfim, né? Mas o governo dele, ele é um sujeito íntegro. Não, acho que ele tem essa capacidade de entendimento maior das coisas. Como ele não tem essa capacidade de entendimento maior das coisas, né, é uma questão de imaginação, talvez capacidade de produzir pensamento divergente, que é a característica dos criativos. Ele está sempre a reboque de outro projeto. E é um homem inteligente, é um homem capaz, do ponto de vista político, ele já é governador do estado de São Paulo. Foi longe nesse sentido. O problema não é ele. O lance é, se nós tivermos o nosso projeto andando bem, o Tarcísio poderia ser um ótimo ministro a serviço da nossa causa. Um ótimo técnico a serviço da nossa causa. Só que ele é um técnico a serviço da causa dos outros. E a causa dos outros é sempre uma causa humilhante para nós e para o Brasil. Ele foi um técnico do bolsonarista. Então o QI dele alto tava escondidinho dentro de uma caixa quando o Bolsonaro tava sendo um porco, um canalha na pandemia. O QI alto dele tava escondidinho dentro de uma caixa quando o Bolsonaro vendia a nossa causa, a nossa luta pro Centrão e pro STF. Tava lá, tô inaugurando uma ponte de madeira aqui. Aí o QI ficava guardadão e ele só era um gadão do Bolsonaro. Esse é o Tarcísio. E agora, ele tá colocando isso a serviço do mesmo grupo político que elegeu o Lula. Do mesmo grupo político que elegeu o Lula. Com alterações. Aí tem uma cota maior de Valdemar. É o mesmo grupo. É o bloco Centrão barra Bancões. Volto a colocar o bloco Centrão barra Bancões. Entra agora uns pastores neopentecostais aqui. Você entendeu? Nunca é exatamente igual, mas em essência é o mesmo bloco e a mesma ideia. Qual é a ideia? Pega lá o que o Romero Jucá falou, Riso. Pegue o que o Romero Jucá falou. O que o Romero Jucá falou? O ano foi 2017, né? Ou 16? Olha só. Jucá concorda com o interlocutor e ressalta que somente Renan Calheiros, que segundo ele não gosta de Temer, é contra a proposta de afastar Dilma do Palácio do Planalto por meio de um processo de impeachment. Isso é uma conversa de 2016, provavelmente. Aí ele fala, só o Renan que está contra essa P, porque não gosta do Michel, porque o Michel é Eduardo Cunha. Gente, esquece o Eduardo Cunha está morto, pô. Diz Jucá, o presidente da Transpetro. Na sequência, Machado destaca que é preciso botar o Michel num grande acordo nacional. E aí, com o Supremo, com tudo, enfatiza o ministro. Com tudo aí, parava tudo. Que é o grande acordo nacional que parou a Lava Jato. Ou seja, o Romero Jucá, eu conheci, tá? Um jornalista muito inteligente, que eu reputo muito inteligente, uma vez falou, Romero Jucá é um cérebro à procura de caráter. E eu repito, o Romero Jucá é brilhante. Mesmo em inteligência, talvez não tanto quanto o Tarcísio, mas em termos de imaginação e capacidade de articulação de uma visão nacional horrível, mas vamos dizer, concreta, é incomparável quando compara o Tarcísio. O Romero Jucá, muito inteligente, ele imaginou um arranjo em que as elites brasileiras, para se proteger daquele processo que envolvia a Lava Jato e a rebelião popular de 2015, 2016, se juntavam e iam desmontando passo a passo essas coisas. Vocês entenderam? E essa lógica do desmonte topo-base, ela não funcionou, ela foi tentada durante o governo Temer, não funciona no governo Temer, e quando ela vai funcionar, senhor Rafael Almeida Riso e galera do chat, onde ela vai funcionar? Mito. Governo Bolsonaro. As fragilidades de vida do Jair Bolsonaro são expostas por conta da rachadinha do Flávio. Bolsonaro tem que negociar tudo e faz as negociações. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, comente e compartilhe. E para mais cortes como esse, se inscreva no canal.